Bom dia, pessoal. Eu vou levantar questionamentos aqui e respondendo um a um e esses questionamentos e no final eu faço uma consideração final sobre esse assunto. Se a, se a economia tem que ser livre, por que na primeira crise recorre ao Estadão Malvadão? Essa primeira questão, a resposta é simples, né? Hipocrisia, né? O Estado, para os liberais, tem que ser mínimo para pobre e máximo para rico. Isso aí está tranquilo. O que vocês dizem sobre as sanções econômicas impostas pelo Tio Sam não são interferência na economia? Dizem aí, liberais. Isso não é interferir? Isso não é sabotar a economia? Isso não é chantagem no meio empresarial para os empresários não fazerem negócio com fulano ou ciclano? Isso não é interferência na economia? Provando que vocês são tudo hipócrita. Que sim, sanções econômicas é uma interferência na economia. Se eu sou presidente do Brasil, por exemplo, e falo assim, ó, toda empresa que negociar com um país tal não vai vender nenhum, não vai ser permitida no Brasil. Isso não é uma interferência na economia? Lógico que é, né? Mas a hipocrisia de vocês não, não, não se calam. O preço do petróleo é controlado por um cartel de empresas chamadas Sete Irmãs. Deixar o preço do combustível livre não é entregar a decisão a esse quartel? Mas é claro que sim, né? Mas vocês não estão nem aí com, com isso, não. Vocês são hipócritas. O liberal ele defende Estado mínimo para pobre e máximo para rico. O, o ideal de Estado para o liberal é aquele que ocorria na ditadura militar, em que os ricos iam bem e os pobres iam mal. E se pobre reclamasse, a ditadura pegava e arrebentava. Era esse tipo de Estado que vocês gostam. O que adianta a economia ir bem e os pobres não se beneficiar do crescimento? Digam aí, digam aí. Sendo que o principal fator para desenvolver um país é o pobre ser colocado no orçamento. O pobre que faz a economia girar, não é o rico. O pobre que faz a economia girar. Um país que só privilegia ricos é uma fábrica de miseráveis. Mas o liberalismo adora fabricar miseráveis, né? Literalmente. Se o liberalismo é a oitava maravilha do mundo, então por que existe faminto na África? Lembrando que a maioria dos estados africanos sequer tem governo direito. Né? Tem países que todo dia muda um presidente na África. Isso porque a África foi explorada pela Europa e foram explorados pelo mundo durante muito tempo. Vocês sabiam que para uma madame ter um diamante raro no Ocidente, milhares de pessoas têm a vida encurtada na África, para uma madame ter um diamante? E o que dizer desse povo que troca celular todo dia? Vocês sabiam que milhares e milhares de crianças são escravizadas nas minas de bauxita, que é o principal material que fabrica, principalmente os celulares mais velhos?
Vocês sabiam disso? Vocês não estão nem aí, né? Se o Estado O meu marido e a ao menina estão ocupados com o trabalho. Ficamos em casa jogando nesse aplicativo. se o Estado, se a economia autogere, então por que o Estadão malvadão do tio Sam teve que interferir na economia para recuperar a economia estadunidense na crise de 29? Não só os Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas interferiu na economia, que até então o Brasil tinha uma economia de monocultura. O que o Getúlio Vargas fez? Comprou o excedente do café, um preço lá em cima, tacou fogo na maioria da produção e equilibrou o preço e estimulou os cafeicultores a investir na industrialização do Brasil, ou seja, interferir na economia. E nos Estados Unidos ocorreu o New Deal, em que o governo financiou obras como, por exemplo, asfalto, casas populares, tudo para quê? Para recuperar a economia. E vocês, para vocês, o Estado tem que ser autogerido. Né? É justo Israel cometer toda a matança que está cometendo e não sofrer sanções econômicas? Para vocês devem achar justo, né? Vocês devem achar justo, porque vocês são tudo paga-pau dos Estados Unidos. É justo todo o povo, como o povo cubano e o povo venezuelano, penarem porque seus governos não prestam continência para a bandeira dos Estados Unidos? Para vocês deve ser justo, né? Porque vocês são um bando de paga-pau dos Estados Unidos. É isso? É isso que vocês pensam. É isso que vocês pensam. Se o Estado tem que ser mínimo, como vocês explicam que a China é altamente intervencionista e está a passos largos de tornar a primeira, a primeira posição dos Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo? A China e o próprio Estados Unidos é prova que Estado mínimo é uma desculpa que eles impõem para países ditos em desenvolvimento ficarem em eterno desenvolvimento e não nunca desenvolverem, porque é é isso que eles fazem, é isso que eles fazem. Ou seja, o neoliberalismo ou qualquer forma de liberalismo que vocês pensarem, nada mais é do que a livre colonização do Império do Norte sobre os países em desenvolvimento. É isso, basicamente. E tem bocó, imbecil, defendendo o liberalismo econômico do Brasil. Se dependesse do liberalismo econômico do Brasil, teria morrido até mais gente, porque para liberal, SUS é coisa de comunista. Vinde aos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde. Uma pessoa. Tanto é que os Estados Unidos se tornou uma das grandes vítimas do coronavírus, justamente porque o governo não paga a saúde pública. As pessoas estavam tendo que hipotecar a casa para tratar de coronavírus. Quando a coisa se lascou de vez, o governo foi obrigado a comprar vacina. E o senhor Donald Trump pirateou seringa que ia para Cuba para vacinar estadunidense. Isso não, também não é uma interferência na economia, seus idiotas. Para mim, todo liberal é hipócrita, paga pau de rico, e todo liberal quer que os pobres se lasquem. É isso, em resumo. E esses questionamentos, as minhas respostas são claras. São um povo tudo ordinário, que odeia pobre, que impõe suas ideias,
manipulam. É por isso que não, em países como o Brasil, a educação nunca melhora, porque a influência liberal, o que eles fazem? Se o povo tiver educação de qualidade, nós vamos perder o domínio sobre a nação brasileira, né? É bem isso. É isso aí. Comentem aí. Vou deixar o número do Pix aqui, quem puder fazer doação, quem não puder, compartilhe, fale com os amigos do canal. E hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória, sempre hacer a revolução. E no nosso caso, é uma revolução em prol da educação de qualidade para finalmente vencermos o bolsonarismo, o lamassarismo e todo extremismo de direita que possa aparecer nesse Brasil nosso. É isso aí. Tamo junto.